do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sou a Magda, eu sou da Comunidade Católica Nascer de Novo, sou do Ministério de Cura de Oração por Libertação. Estou aqui nessa noite para partilhar um pouco com vocês sobre os exercícios quaresmais. Nós estamos vivendo a época da Quaresma e a Santa Igreja nos propõe fazer exercícios quaresmais para que nós possamos nos preparar bem para a Páscoa. E hoje eu queria falar para você daquilo que nós às vezes falamos e fazemos sem mesmo nem pensar. Nós muitas vezes temos dificuldade com as nossas palavras. Hoje o tema dessa partilha é moderar as palavras. E eu vou pegar aqui a palavra de Provérbios no capítulo 15, no versículo 1. A palavra de Deus no livro do Provérbios, no capítulo 15, versículo 1, fala o seguinte: uma resposta branda aplaca o furor, uma palavra dura excita a cólera. Então, vemos que essas palavras que nós falamos, às vezes, sem pensar, sem medir as consequências, elas, na nossa história, ela tem um peso. Na história das pessoas, elas têm um peso. Existe um velho ditado que fala assim, que há 3 coisas na vida que não voltam. Uma é uma flecha lançada, uma palavra pronunciada e uma oportunidade perdida. E aí, neste contexto, moderar as palavras significa que nós somos afetados internamente e externamente pelas palavras, pelo poder das palavras. Deus nos deu a graça de nos dar poder através daquilo que nós falamos. Então, o que acontece? Quando nós mergulhamos em Deus, nós aprendemos a moderar as nossas palavras, a acreditar que as nossas palavras têm poder. Em Mateus 13, 37, vai falar assim que nós seremos justificados ou condenados pelas nossas palavras. Olha para você ver a importância daquilo que sai da nossa boca, daquilo que nós falamos no nosso cotidiano. Mas eu queria partilhar com vocês, não coisas lá fora, mas coisas cotidianas, coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Porque nós precisamos refletir naquilo que nós falamos, né? Como nós estamos agindo diante das nossas situações, naquelas situações do dia a dia, naquelas situações dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, com os nossos filhos, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Às vezes, nós não medimos as palavras que nós conversamos. E hoje, neste tempo de Quaresma, nós somos chamados a refletir não só naquilo que nós comemos, não só no jejum, na penitência, mas também nas palavras que nós falamos. Porque essas palavras ficam gravadas no nosso consciente, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Nos dias de hoje, quantas pessoas elas foram afetadas diretamente por palavras das suas histórias que foram faladas lá na sua infância. Quantas pessoas trazem marcas profundas e negativas por causa de palavras que elas ouviram dos seus pais, ouviram das suas mães, dentro do contexto familiar, na escola, na primeira infância. Então, existem esses 2 meios que as palavras nos atingem profundamente. Nós, às vezes, ouvimos coisas dos nossos pais e hoje nós estamos vivendo realidades de pessoas traumatizadas, pessoas que não se levantam, pessoas que são mergulhadas na depressão, em tantos problemas emocionais. E, às vezes, são causados por palavras. Isso na primeira infância, também na juventude, na adolescência, onde nós
estamos descobrindo a nossa identidade e as pessoas são afetadas diretamente por palavras. Então, as palavras que nós ouvimos nos afetam, mas não é só as palavras que nós ouvimos que nos afetam. São as palavras que nós mesmos pronunciamos, nos afetam também diretamente. O quanto nós, nos dias de hoje, somos pessoas que temos manias de fazer os votos íntimos. Ah, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, mas eu não presto. Ah, eu sou burra, ah, eu sou burro. Ah, para mim nada dá certo, eu não vou conseguir aquela vaga no trabalho, eu não consigo ser feliz, eu não vou ser feliz no meu casamento, eu nunca vou conseguir uma casa. Gente, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos vai guiando num caminho tão perfeito que quando nós chegamos numa maturidade espiritual, nós reconhecemos que as palavras, elas influenciam diretamente a nossa vida. E aí eu falo para vocês, Mateus 12:34, ele vai falar assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando nós falamos assim, mas eu não sou assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que eu não desejo mal para ninguém, eu não quero que ninguém se dê mal na vida, mas aí você conversa com essa pessoa e essa pessoa ela é cheia de palavras negativas. Como essa pessoa tem negatividade? Ela conversa com você, você até chega entusiasmado para conversar com ela. Mas depois de 2 minutos de conversa, para ela nada tá bom. E aí você absorve muitas vezes aquilo que aquela pessoa falou para você. Porque a pessoa negativa é como se ela fosse uma esponja. A pessoa que ela não tem equilíbrio na fala, é como se ela fosse uma esponja. Ela não vê beleza em nada. Então, ela olha na internet e ela só vê os pontos negativos, ela olha no noticiário, nas coisas da família dela, nas notícias que ela recebe, e ela começa a ver aquilo só de maneira negativa. Então, ela acha que o país não tem jeito, ela acha que a igreja não tem jeito, ela acha que o Brasil não tem jeito. E às vezes você pensa assim, não, mas isso não tem nada a ver. Isso vai ficar diretamente gravado na nossa história, no nosso inconsciente. Então, o que nós aqui, nós queremos partilhar com você? Você mergulhe na palavra de Deus. Porque quando você mergulha na palavra de Deus, nós ouvimos aquele anúncio que o anjo fez a Maria, a Deus nada é impossível. E falar para você uma coisa, a coisa mais gostosa que tem é você conversar com uma pessoa que ela tem uma conversa agradável, que ela tem um papo agradável, que ela, por mais difícil que esteja vivendo a situação dela, ela vai mostrar a você um sorriso, ela vai colocar você lá para cima. Isso é muito bom. Você pode perceber, uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que modera as palavras, é aquela pessoa que tem o poder de trazer Deus na conversa. Uma dica para você que está vendo esse vídeo é: se espelhe em Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquele exemplo para nós, é aquele modelo para nós que nos ensina a moderar as palavras, a ser sóbria nas palavras. Diante de tudo aquilo que aconteceu com ela, Nossa Senhora sempre teve equilíbrio. E a palavra de Deus fala assim para nós, que Maria guardava todas as coisas no coração. Quantas vezes as dificuldades nossas em moderar as palavras estão pela dificuldade do silêncio. Nós, hoje, o exercício do silêncio é um exercício que, como é difícil de fazer esse exercício nos dias de hoje. Porque nós somos educados, nós somos doutrinados a ter resposta para tudo. E Maria é aquela que nos ensina a guardar as coisas no coração.
Se você ainda não começou os exercícios quaresmais, venha com Nossa Senhora, comece ali a ler o Evangelho e entender aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus quer para você. Ele quer que eu e você tenhamos palavras sadias da nossa boca, porque, repito a você, a Deus nada é impossível, e o impossível é a matéria que Deus mais gosta de trabalhar. Então, se tudo na tua volta está negativo, modere a sua palavra, aquilo que você vai falar. Levante de manhã e fale que o seu dia vai ser uma bênção. Quando vier notícias negativas, não se desespere. Fale com equilíbrio. Para Deus não há impossível. Deus pode dar jeito nessa situação. Não caia nessa cilada de também viver as palavras pesadas, viver as palavras amaldiçoadas, palavras malditas. Venha com Nossa Senhora, aprenda com Nossa Senhora, aprenda com o Evangelho a moderar as palavras. Se você gostou desse conteúdo, se você está gostando desses exercícios, siga as páginas da Comunidade Católica Nascer de Novo no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Seja bem-vindo, sabe? Divulgue esse conteúdo. Fale para as pessoas. Seja aquele que vai, sim, ser um anunciador da palavra, mas de maneira moderada. Tudo bem?